Caraca, eu nunca fiquei tão tenso para fazer uma palestra. Por quê? Porque tem um detalhe importante aberto nessa história. Eu sou de Ribeirão Preto. Tá certo? Nasci em Ribeirão Preto. Aquele que está ali é meu pai, Edmur Sayane. Eu falo que ele é vingativo, né? Porque o cara chama Edmur Sayane e põe o nome da pessoa de Edmur Sayane, né? Ou do filho, é para se vingar de tantas vezes que ele teve. E, assim, é muita honra estar aqui. Meu pai me colocou no começo dessa história, tá certo? Ele tinha uma fábrica de sapato em Ribeirão Preto que se chamava Cibele, os mais velhos conhecem, né? Deve ter 2 ou 3 aqui que conhecem. E a vantagem é que ele me ensinou a única coisa que eu sei até hoje. Eu vendia sapato. Quem vende sapato ajoelha para o cliente. Então eu aprendi isso e nunca mais da minha vida saiu dessa história da minha vida. Por que eu vou falar de atendimento num evento de comunidade e humanidade? Então vem a história, tá? As marcas. O Chico falou, vamos começar com marcas. Marcas, depois de Wall Street, aquela brincadeira toda, entraram num esquema de resultado pelo resultado. Essa história foi uma história que mudou a face da Terra, eu diria que para muito pior. As marcas prometem, elas querem vender, então elas prometem um monte de coisa, e, infelizmente, a maioria das marcas não entrega. Beleza. O que acontece? O tal do cliente hoje, que vocês têm visto na loja de vocês, na empresa de vocês, ou vocês são assim, e, no Brasil, é um cliente estranho, porque ele não obedece mais. O pessoal da FAAP que está aqui, eu tenho certeza absoluta que antigamente, né, nas escolas, eu era Otoniel Mota, tá, só para vocês saberem, Otoniel Mota, tá vendo? Lucy Musa Julião foi minha musa, tá? De fato, eu aprendi português com ela. Se eu fizesse qualquer coisa errada na escola, eu estava fora. Hoje, é o professor que é mandado embora pelo aluno. É o filho que manda no pai. Então, o mundo virou obediência reversa. Tell me what you just said. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you, get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. É esse cara que cresce e vira cliente. E a gente, porque não dá cookie para ele, perde ele, tá? Agora vamos pensar no porquê que ele vai embora da nossa marca. Então tem um detalhe que é muito importante. 15% dos clientes vai embora por preço, 15% dos clientes vai embora porque encontrou um produto melhor. 30% dos clientes vão embora por causa de produto. Agora, o que ele realmente quer, 21% vai embora porque faltou contato e atenção pessoal, e o pior, 49% vai embora porque quem atendeu o cara não era bom. E eu pergunto para dono de negócio, quantos caras você tem que atendem muito bem? 70% da perda de clientes é por atendimento. Então, beleza. 200 milhões de brasileiros atendem e 200 milhões de brasileiros reclamam de atendimento o dia inteiro. 8 milhões de marcas deveriam trabalhar atendimento. Trabalham? Esse é o ponto mais importante da história. Pergunta para vocês. Vamos ver aqui se a resposta é: vocês são atendidos quantas vezes por dia? Toda hora, tá certo? E vocês atendem quantas vezes por dia? Toda hora também. Então, atendimento é uma coisa meio esquizofrênica, porque a gente tem 2 valores, quando a gente é atendido e quando a gente atende. Deveria ser igual. Eu deveria ter o mesmo critério na hora que eu quero ser atendido e na hora que eu atendo. Mas a gente não é assim. Reclama e não faz tão bem. Beleza. Então, vamos embora. Para mim, a comunidade dos tempos modernos é um negócio que eu chamo de marcas AIDU, tá certo? Vocês conhecem a AIDU, não? iPad, iPhone, iPod e AIDU, tá certo? AIDU são marcas cuja atitude é incrivelmente diferente do usual. Tá certo? E marcas cujo atendimento é incrivelmente diferente do usual. Essas empresas, essas marcas, conseguem fazer coisas muito interessantes, tá certo? A AIDU, de fato, é simples. O que eu tenho que fazer pelo cliente? Primeiro, não fazer o que ele não gosta. Segundo, fazer o que ele espera que eu faça. E terceiro, o negócio que eu adoro, que é o algo mais, tá certo? O carinho que você pode dar para alguém, tá certo? Infelizmente, é fácil a beça falar de atendimento, mas não é tão fácil fazer. Principalmente o que a gente quer. Carunchão, por exemplo, eu quero que todo mundo que trabalha na minha empresa atenda bem, mesmo quando eu não estou olhando ou mandando.
Isso é que é difícil, né? Todo mundo fazendo um trabalho bacana, como está sendo esse do TED aqui, que eu adorei. O que mais atrapalha a construção de AIDU nas empresas, de um atendimento e uma atitude incrivelmente diferente do usual? Primeira coisa, falta de integração na marca. Tá? O ser humano e a humanidade têm mania de imitar a natureza, e aí dá errado. Não sei se vocês assistem Discovery Channel, National Geographic, lá. A humanidade quer sobreviver, comunidade normalmente quer evoluir. Mas a humanidade imita a natureza. Para o cara sobreviver, ou ele é predador, ou ele é parasita, ou ele é competitivo, ou ele é simbiótico. Se ele não for nenhuma dessas quatro, ele vai ser morto, tá certo? Que é uma opção meio estranha. Vamos voltar um pouquinho então, tá? Me digam o que vocês preferem para trabalhar na empresa de vocês, tá? Predador que destrói, parasita que destrói devagarinho, o competitivo que disputa ou o simbiótico, que ajuda, atende, colabora. Por que a gente, então, não valoriza essa atitude simbiótica e, pô, você vê filme de predador, filme na televisão. O último simbiótico que apareceu na telinha foi o Totó da Passione, o Tony Ramos, né? Que todo mundo roubava ele. As pessoas humilham o simbiótico, quando, na verdade, o simbiótico é o cara com o qual eu quero conviver. É o cara bacana, é o cara que me ajuda. Uma marca AIDU se constrói com uma coisa muito louca, que é o presidente da empresa querendo fazer atendimento diferente do usual. Não existe essa hipótese de um atendimento sair bom se as coisas não vêm da direção da empresa. Literalmente, do presidente até o atendente. Todo mundo se ajudando para fazer a coisa acontecer. Então, em marcas AIDU, gente ajuda gente, que ajuda gente, que ajuda gente, que ajuda aquele cara lá na ponta. Que normalmente é o cara mais humilde da empresa. O cara que entrega a promessa da marca para a gente é o cara mais humilde. E é um cara que hoje é meio que socialmente escorraçado. Né? Vocês devem ter aquele garçom que atendeu vocês a vida inteira. Olha o valor que ele tem e não se dá valor a esse cara. Aturar cliente não é mole. Não existe essa hipótese de que seja mole. Quem, então, é a pessoa mais importante para a marca AIDU? Me digam. Rapidinho, quem que vocês acham? Não é o cliente. Não é o acionista. A pessoa mais importante para a marca AIDU é a equipe. É a pessoa que faz o cliente feliz ou não. Essa equipe, quando ela está integrada, competente, ela funciona bem aberta. Só uma pergunta para vocês, antes de passar esse vídeo. Para eu ter uma equipe boa, o que é mais importante? Contratar ou treinar as pessoas? Pode responder, Ted. Ted, treinar. Eu vou dar chance para vocês de responder certo e a resposta não é treinar. Vamos lá. Qual que é a coisa mais importante para ter um atendimento maravilhoso, se eu quero? Contratar ou treinar? Contratar. A pessoa que gosta de gente não é treinável. Ela nasce assim. Hay gente que nace dispuesta a ayudar a los demás. Hombres y mujeres que más tarde o más temprano acabarán siendo voluntarios de la Cruz Roja. Ayuda. Entenderam ou não? Então, ó, se a pessoa mais importante da empresa é o cara que atende, aquele cara que estava lá em cima antigamente, que era o dono do negócio, não manda mais. Quem manda agora, sabe quem é? O cliente. Certo? O cliente está no topo da pirâmide e todo mundo que está aqui está ajudando as pessoas que estão ajudando esse cara que atende o cliente, que eu chamo de agente de atendimento. É o motorista de táxi, é o voluntário do TED, é o Chico na hora que ele trabalha, a Adriana na hora que ele trabalha para a gente. Eles estão sendo um agente de atendimento, fazendo um trabalho que requer uma coisa impressionantemente importante na vida da gente, que a gente nem sempre pratica, que é humildade. O Nelson Rodrigues, sábio, ser humano, falava que se humildade não for teu caráter, pratica humildade pelo menos por malandragem, mas pratica, tá? Não esquece dessa história, não. Beleza. Só líderes muito humildes constroem empresas que atendem diferentemente. Agora, uma coisa importante que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, tem um movimento lá, depois de 2008, que foi aquela baita crise, que algumas empresas americanas começaram a pensar em tratar gente melhor
e diferentemente. Olha o que aconteceu. Líder tem que saber disso aqui. Ó. Se não for por ideal, o líder tem que praticar, cuidar das equipes por pragmatismo. Por quê? Porque as marcas americanas que estão praticando isso aqui num movimento chamado capitalismo consciente estão crescendo em valores de Wall Street 10 vezes mais do que as marcas convencionais. O número é esse, ó. Desempenho do movimento capitalismo consciente. Crescimento em 15 anos acumulados, 1.646. 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 157. Quais são essas marcas? BMW, CarMax, Caterpillar, Johnson & Johnson, Amazon, Starbucks. São essas marcas. Essas que a gente ouve falar, porque é o grande diferencial delas. Cuida de gente, diferentemente do que do resto. Acionista, importante. Mas se as equipes cuidarem bem dos clientes, os clientes vão voltar, vão comprar mais, vão gastar mais dinheiro, vai dar tudo certo. Eu acho que atendimento ajuda a humanidade a se tornar mais comunidade. Né? O povo começa a se integrar a partir daí. E eu tenho na minha cabeça, desde essa história de ajoelhar para servir os outros, né? A história do Atende Brasil, tá certo? Eu adoraria que tivesse um Brasil Aidu. Né? Para ser Brasil Aidu, além de ordem e progresso, tem que ter o quê? Gente, tá? Na bandeira tinha que ter gente, né? Está faltando isso para o Brasil. Na verdade, a gente pensa sempre nas três coisas: ordem, progresso e gente. Aí vem, foco em resultado. Ordem, foco em resultado. Vamos lá, vamos fazer tudo dar certo, bacana. Progresso, foco em inovação. Tá? Super importante focar em inovação. Agora, de verdade, se a maioria dos líderes brasileiros tivesse uma causa de atender quem depende deles na cabeça, certo? Os brasileiros seriam muito mais bem agradecidos, trabalhariam muito menos com os braços e pernas, muito menos com a cabeça e coração e muito mais com a alma. Na verdade, o que está faltando nessa história toda é despragmatizar o negócio, achando que ele só dá dinheiro se não se cuidar das pessoas. É o contrário, as pessoas vão fazer isso acontecer. Na minha tara, a história é Movimento Brasil Atende. Eu acho que tem que ter, quem quiser ajudar a Ribeirão Preto, a gente tem plataformas de capacitação para atender melhor. Agora, tudo começa por quem? Caramba, cada um de nós, né? Pensem como é que vocês atendem o filho, a mulher, o esposo, certo? O companheiro, a companheira, o cara do lado, o funcionário. Pensem nisso. Isso é muito importante. E eu, nesse momento mais sem anestesia, falo assim, espelho, espelho meu. Né? Por que eu tenho um atendimento tão mal, tão ruim quanto esse que Deus me deu? Está no espelho. A resposta está aí. Boa. Conselhos do Universo. Respeite quem atende você. Conselhos do Universo. Respeite quem você atende. Uma reflexão de 1 segundo. 1 segundo só. Quer dizer, quem eu atendo e quem me atende, tá? Eu sempre a tal da esquizofrenia, assim, eu sempre me sinto muito mais coitadinho quando eu estou atendendo, dou desculpa quando eu não atendo bem e exijo do outro. O ideal é a gente equilibrar os dois sentimentos. Lass mal rein. Ja, klar. Eu sou extremamente agradecido ao cara que fez esse filme, porque nada explica melhor você cuidar do teu cliente de um jeito diferente e se colocar no lugar dele do que esse filme. O cara era arquiteto, o que ele está fazendo ali? Testando o prédio que ele construiu. Tá? Para uma pessoa que é muito especial, tá certo? Todo cliente é muito especial, a gente tem que trabalhar nisso. Tem uma coisa errada em atendimento, que as pessoas falam assim, atenda o próximo como você gosta de ser atendido. Só um detalhe, a única pessoa que gosta de ser atendida que nem você, é você. Os outros gostam de ser atendidos como eles gostam de ser atendidos. Então, entender como o outro gosta de ser atendido é um ato de humildade que cá para nós estamos vendo agora, dá um resultado maravilhoso. Quem é que a gente tem que se preocupar como gosta de ser atendido primeiro? A equipe. Façam isso, vocês vão ver que dá muito certo, e a gente tem visto empresas fazerem isso muito. 200 milhões de brasileiros que atendem
e que são atendidos vão ser muito agradecidos a cada um de vocês que passa a fazer isso aqui. Beleza, para terminar, vou falar um pouquinho da minha lápide, tá? Certo? Eu acho que eu vou morrer. Teve um cara que falou para mim aí, foi o Carlos aí que entende dessas coisas, que em 2045 as pessoas vão ser imortais. Mas eu acho que eu vou morrer em 2055. Eu nasci em 1955, vou morrer lá. O Edmur Sayane, rest in peace, né? Viveu e morreu, dizendo aos quatro cantos que atendimento seria o futuro das marcas. Quem ouviu, está vivo. Quem não ouviu, está enterrado aí do outro lado. Do outro lado estão as marcas que atendem mal, tá certo? Elas tentaram, por todas as maneiras, sobreviver tentando atender mal. Não vão conseguir. O ser humano está implacável, ele adora preço, adora produto, adora tudo, mas se você atender mal as pessoas, hoje em dia, elas não falam para 50, não. Elas postam. Né? Tem um site da United que tem 15 milhões de views no YouTube falando, sabe do quê? De uma besteira que a United fez para o cara. Aí o cara da United quis pagar $1 milhão para ele tirar do... Ele falou, não, agora que eu fiquei famoso, né? Falando dessa história. Tá bom? Só isso. Tá? Até a próxima. Daqui a pouco a gente se vê.